existe hoje a necessidade de nós entendermos o dom de línguas como profecia para a igreja. Que ele acontece quando acontece o quê? Quando A há interpretação de línguas. que é um outro dom. Ou seja, existem funções diferentes para este dom. Né? Exatamente. Existe ali uma função de edificação pessoal, existe uma função de profecia para a igreja, existe uma função de sinal para os descrentes. Então, ao longo daqui, destrinchando tudo isso, vai ficar claro, porque a gente vê quando a gente vai estudar aqui, né, para poder fazer o episódio, a gente vê que realmente é algo que a internet, então, meu amigo, fala demais sobre isso, e muitas pessoas se confundem utilizando textos para falar de funções diferentes. Exatamente. Né? Então, a gente precisa compreender cada uma dessas funções, saber que cada um tem seu lugar e lembrar que o nosso Deus é um Deus de equilíbrio e o nosso Deus é um Deus de ordem. Né? Existem ordem e decência. Então, ele não vai fazer as coisas bagunçadas. O dom é o mesmo. Uhum. O dom de línguas é o mesmo. As línguas são as mesmas. Você vai falar em línguas para profetizar, é a mesma língua que você vai falar. O que eu quero dizer é o seguinte: A aplicação é diferente. mesmo idioma. Não é que vai falar as mesmas sílabas, mas o mesmo idioma. Você está falando o idioma que é o idioma dos anjos, que é o idioma dos céus. Você está falando mistérios. Se você for falar isso na igreja, se você falar isso na comunhão dos santos, e ali houver alguém interpretando, o que vai acontecer? Vai se tornar já uma profecia. Aqui, Vai se tornar uma profecia. Vai edificar, que é o que Paulo vai dizer. Eu gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Por quê? Quem profetiza é maior do que aqueles que falam em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Quando há interpretação de línguas, automaticamente há edificação da igreja. Porém, quando esse cara fala em línguas e não há interpretação, o que está acontecendo? Só ele está só se Ele está se edificando. E se ele se auto-edificar, não é ruim. não é ruim. E nem é prejuízo para a igreja, é um Não. benefício para a igreja. É o exemplo do machado que corta a árvore. Né? A gente, conversando aqui, a gente chegou nessa exemplificação Essa ilustração. que a árvore ela beneficia a todos. Mas o cara que corta o machado, se ele afiar o machado, ele está trabalhando no próprio machado, certo? Antes de chegar na execução ali do corte. Serviço. Mas se ele afiar, ele não facilita o corte, que facilita Sim. Que vai edificar a igreja. edificar a igreja. Então, assim, você ser um bom cristão Também faz a você também igreja tá uma boa abençoando. igreja. Então, aí a gente chegou forma nesse indireta. entendimento, dizendo que aquele que edifica a si mesmo também está beneficiando a igreja. de forma terciária Isso. a igreja. Direta. Essa Indireta. diferenciação que o apóstolo Paulo fala no momento ali, né? Isso. Porque se aquela oração de línguas ela tiver uma interpretação e ela vai se tornar uma profecia, ela começa a edificar toda aquela igreja naquele exato momento, né? Sim. Todos, não só o cara, né? É, Mas não exatamente quer por isso. dizer que se o cara também, o fato dele estar orando e ninguém interpretando, não está abençoando a igreja, que é o que o senhor está dizendo. Porque sim. ele está sendo Por isso que o edificado. contexto é importante, né, Renin? Porque no contexto de 1 Coríntios 14, que Paulo fala dessa organização, ele coloca o dom de profecia como mais importante do que o dom de línguas. Por quê? Ele está visando a Porque igreja ele toda. tá, Né? ele está Visando todos, a né? reunião local, Sim, né? sim. A reunião da igreja naquele momento. Mas isso quer dizer, como alguns dizem, que é um dom inferior. Inclusive, eu já ouvi Não. de pessoas falando assim, não, vocês são menina ainda, fala em língua, querendo menosprezar, Desmerecer, né? desmerecer. Já ouvimos de algumas pessoas desonestas falando isso. Mas, logo em seguida, Paulo fala, né, no verso 18 do 1 Coríntios 14, eu dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Então quer dizer que Paulo estava exercendo um dom que ele considerava menor e falava em língua mais do que todos os outros? Não, De maneira forma nenhuma. nenhuma. O contexto de organização para ali a igreja local é que o dom de profecia servia para a igreja naquele momento de uma melhor forma que o dom de E línguas. é interessante como ele termina, né? Que coaduna muito com o que você falou aí dessa ofensa aí desses irmãos. Ele termina o capítulo 14 dizendo o seguinte: portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Porque a questão aí também é que ele estava organizando a igreja. A liturgia. Porque imagina só, a igreja estava começando, o Espírito Santo descendo, aquela coisa assim, meu Deus, né? Ninguém nunca tinha visto isso na face da terra. Começou a vir uma certa bagunça no culto. Sim. Tá o apóstolo Paulo falando, e aí, papapá de cá, ninguém entende o que o apóstolo Paulo está falando. Ele, calma aí, vamos organizar, gente. A questão é essa. Esse é o ensinamento, né?
E uma ferramenta que, quando o apóstolo Paulo diz que eu falo mais que todos vocês, ele está deixando claro que isso é uma ferramenta poderosa, né? Sim. Que um crente jamais pode abrir mão de uma ferramenta dessa. De estar orando em espírito. A palavra de Deus diz que a nossa mente fica infrutífera, né? Mas o nosso espírito está sendo vivificado naquele momento. E por isso nós estamos sendo edificados. Então, o crente abrir mão dessa ferramenta é um vacilo, assim, incomensurável, né? Isso mesmo. Como é que eu ando? Como é que eu não satisfaço os desejos da carne? Quando eu ando no espírito, né? Assim que o apóstolo Paulo também Andai fala. no espírito. Andem no espírito e vocês não vão satisfazer os desejos da carne. Tem uma forma de se manter tão assim, próxima, de se manter edificando-se rotineiramente, continuamente, para andar no espírito melhor do que o falar em línguas, de você estar no carro, você estar andando, porque se a minha mente está infrutífera, né, se a minha mente está ali, não está produzindo nada, eu estou ali no automático. Por exemplo, eu estou dirigindo e indo para o trabalho, estou no automático. Tá? Posso ir orando? Posso. Posso ir orando em línguas? Posso. Se você for pensar, Rafa, que nossa mente ela é tão ativa, né? Nossa mente ela é constantemente bombardeada por pensamentos. Eu não vou ter o dado aqui exato para poder falar agora, mas são milhares acionados ao mesmo tempo para que a gente possa pensar em inúmeras coisas. E você ter a capacidade de tornar isso infrutífero, se você calar a mente, significa tirar toda a alma da frente, significa tirar todo o raciocínio humano. Não que você vai ficar uma pessoa irracional. Não Desligou é isso. ali, entrou em transe, não tem você nada tá a ver com entrando, isso. Não é isso. É questão de você tirar o pensamento humano do controle e colocar o pensamento divino no controle. Isso. Então, a partir do momento que você ora em línguas, você está dando comando ao Espírito Santo para que ele ore através da sua Essa é a chave, boca dar o comando. E ele e ele interceda usando a sua boca, E eu porque aí exemplificaria libera também, tipo palavras, assim, né? É como se tirasse o ruído. Né? Você isso. está ali orando em muitos pensamentos e tal, aí você começa a falar em línguas, parece que... Sim. E a concentração, o foco fica no... E é uma ferramenta muito poderosa para te ajudar a vencer batalhas na sua mente também. Demais, demais. Por exemplo, a Bíblia fala que a gente tem que manter a nossa mente no que está no alto, né? Então, por várias vezes, assim, quando vem certos tipos de pensamento, até pensamentos, assim, que originariam um pecado, digamos assim, começar a orar em línguas é o momento de você tirar o que não presta Sim. e colocar, Isso. né, a luz, as coisas de Já Deus. que você está pensando Até- besteira, deixa eu te calar aqui. Isso, até porque não pode habitar no mesmo lugar luz e trevas. Quando eu começo a orar em línguas, então eu começo a aliviar ali toda A aquela, limpar mesmo, tudo aquilo que literalmente. está na minha mente, né? É isso mesmo. ah, ah, ah.